Olá, gente ansiosa. Vamos lá começar com esse livro. Pois é, eu fico um tempão sem me reportar aqui nesse canal para falar dos livros que eu estou lendo, porque, como eu já falei algumas vezes, eu só falo daqueles livros que realmente me estonteiam. Porque livro bom tem livros legais. Olha, eu li demais, tá? Lembrando isso. Então é só mesmo aquele sinal. Esse mudou alguma coisa da minha maneira de ver. Então vamos lá, gente ansiosa. Eu já falei aqui de dois livros, balançou tudo, do Fredrik Backman, né? Que é esse sueco, bonito pra caramba, além do mais, super bem casado. Ele dedica o livro à mulher dele, que ele adora ela. E esse cara, ele é muito original. Essa é a maior marca dele. E ele não é só original nos temas que ele escolhe. Quer dizer, eu já falei aqui do Minha Avó Pede Desculpas e já falei aqui também do Britney Esteve Aqui, que é uma delícia de livro. E nos dois existem crianças na história, que nesse caso daqui não tem criança presente na história, só na recordação das suas infâncias. E como sempre tem spoiler, porque é assim que a gente vai, né? Se a pessoa não quiser ver o spoiler, e eu sei, eu não ligo pra isso, porque eu acho que como o autor conta, é que é. Quer dizer, todo mundo sabe a história do Chapeuzinho Vermelho, né? E continua lendo. Então, eu acho que o que é mais importante é a maneira que o autor fala. Então, o que acontece? Vamos lá. O plot da coisa é: existe um apartamento na véspera de Ano Novo que está em visitação para venda. Uma data estranha, mas está. E algumas pessoas vão lá ver o apartamento. Entre essas pessoas, há um casal de duas mulheres, que uma delas está grávida. Então, eles estão procurando apartamento para essa nova fase da vida delas, onde vai ter uma criança, né? Existe um casal que se adora, um casal super bem casado, felicíssimo, que eles compram apartamentos que estão em baixa para revender depois faz a obra, faz uma coisa e, enfim, revendem. Então ele bota bastante defeito nos apartamentos e tudo para poder comprar barato. Existe também uma mulher que chega lá, chiquérrima, riquíssima, com uma cara, sabe, aquela assim, tudo de marca, maravilhosa, com um perfume fantástico, que a pessoa não sabe o que ela tá vendendo ali. Porque aquele não é o tipo de apartamento para ela. Não é aquele nível. Quem mais tá lá? Aí nós temos também uma senhorinha, uma velhinha, que ela diz: meu marido tá estacionando o carro, mas ela tá lá sozinha, tá? Eu acho que os compradores são esses. Não sei se eu tô me esquecendo de algum. Se eu estiver me esquecendo é porque é algum ato falho. Mas fora isso, o mais importante são os dois policiais, que é pai e filho. Esses dois policiais, o filho é bem Caxias, bem dentro das leis e das normas. São dois homens muito interessantes, pai e filho, quer dizer, o filho seguiu a carreira do pai. Que estão... Por que eles entram nessa história? Porque enquanto eles estão vendo apartamento... tem a corretora, né? A corretora do imóvel, a mulher que está vendendo. Que aqui na tradução é tudo nos trinques, o nome da corretora. Esse aí é o nosso universo. E aí, no meio dessa apresentação, entra um assaltante. Um assaltante entra com a arma na mão e todo mundo se apavora. E aí vamos ver o que acontece, porque depois que há o resgate de todos, este assaltante, ele desaparece. Então fica todo mundo querendo saber onde é que ele foi se meter. Como é que ele desapareceu se estava a polícia toda na porta esperando as pessoas? Então eles começam a desconfiar que de repente a corretora era assaltante e tal. E existe mais uma figura fantástica nessa história toda, que aí são os toques dele como narrador de história, como inventor de história.
que é um cara, quando ela tenta ir ao banheiro, tem um cara dentro do banheiro, praticamente pelado, com uma cabeça de coelho enfiada. Porque é o seguinte, olha que coisa linda, ele tinha sido contratado pela mulher do casal que compra apartamentos para revender. Ela fazia isso sem o marido dela saber. Ela contratava esse cara para ele espantar a clientela. Porque assim, uma pessoa diz, poxa, tem um maluco que mora aqui perto, que fica de cueca com uma cabeça de coelho na cabeça. Aí a pessoa não quer saber daquele apartamento. Fala, eu, Deus me livre, vou comprar um apartamento aqui. E ele tava com a cabeça presa na cabeça dele, coitado. Tem essa figura também louca que aparece no meio da história. Mas nada disso, quer dizer, isso aqui é a parte até meio cômica, é a parte cômica, porque ele é muito engraçado, assim, eu me peguei dando gargalhadas. E eu vou mostrar uma outra coisa, como é que ele relata, tem muito diálogo, porque tem a entrevista, sempre, né, a entrevista dos policiais com essas pessoas para descobrir quem é quem, onde é que tá esse assaltante e tal. E, por exemplo, então o policial pergunta, você se lembra de alguma coisa na aparência do homem? E aí ele está entrevistando a mulher chiquérrima. Ela diz, Deus, que pergunta mais superficial. Você tem uma visão de gênero binária realmente doentia, não é? Sinto muito. Você pode me dizer mais alguma coisa sobre a pessoa em questão? Você não precisa falar palavras pervertidas para isso. Acho que vou ter que usar sim. Você pode me dizer algo sobre a aparência do assaltante de banco? Por exemplo, o assaltante de banco era assaltante baixo ou um assaltante alto? Olha, eu não descrevo as pessoas pela altura. Isso é realmente excludente. Quer dizer, eu sou baixa e sei que isso pode servir de gatilho para deixar as pessoas altas complexadas. Como assim? Pessoas altas também têm sentimento, sabe? Tá bem. Bom, então só me resta me desculpar novamente. Deixe-me reformular a pergunta. O assaltante de banco parecia o tipo de assaltante que podia ser uma pessoa complexada. Por que você esfrega todas as sobrancelhas desse jeito? É assustador. Desculpe. Qual foi a sua primeira impressão do assaltante de banco? Tudo bem. Minha primeira impressão foi de que o assaltante de banco parecia um completo idiota. Aí ele fala, vou interpretar isso como uma insinuação de que é perfeitamente normal ter uma atitude binária em relação à inteligência. O quê? Nada. Em que você se baseou a sua suposição de que o assaltante era um idiota? Ele me entregou um bilhete que dizia, passe para cá 6.500 coroas. Quem roubaria 6.500 de um banco? Você assalta um banco para conseguir 10 milhões ou algo assim. Se tudo que você quer são exatamente 6.500, deve haver algum motivo muito especial. É ou não é? Quer dizer, na realidade, essa pessoa com quem ele está entrevistando não é a chiquérrima. É uma funcionária do banco. Porque esse cara que apareceu nesse apartamento que estava em visita, ele antes tinha tentado assaltar um banco. E ele fugiu e foi pra lá. E depois a gente vai saber que é uma mulher, que tá de máscara, que tá com máscara de esqui, morrendo de calor. Enfim. Esse livro tem em filme. Eu não me lembro se eu assisti na Amazon ou se foi no Netflix. E vale realmente a pena assistir. Porque é muito divertido e o filme é ótimo. Mas o que é genial nessa história, porque aqui tá a parte cômica, tem essa conversa que nunca se acerta entre as personagens, muito interessante. E existe a parte trágica da história, que também é uma coisa muito incrível. Esse menino Jack, que é um policial hoje em dia, que está com 20 e tantos anos, quando ele era criança, ele viu um homem saltar de uma ponte, que dava para ver ali do apartamento. Então, ele nunca ficou bom da cabeça por causa disso.
Porque ele viu aquele cara, ele tentou fazer alguma coisa, mas o cara assaltou a si mesmo. Ele era uma criança de 10 anos, mas mesmo assim, aquilo traumatizou. Mas logo em seguida, ele conseguiu salvar uma moça daquele tipo de suicídio. E essa história, essa moça, ela vai voltar na história do livro de uma maneira maravilhosa. E depois nós temos dois outros mistérios, quer dizer, a respeito da velhinha, que o marido nunca chega, quem é essa senhora. E temos também um mistério em relação a essa mulher chiquérrima, porque ela vai fazer terapia o tempo inteiro. Quem é ela na história, por que ela está ali vendo apartamentos, que aquilo dali ela arrumou como hobby, que a psicóloga mandou ela ter. Quer dizer, é uma história humana, sobremaneira humana, maravilhosa. É uma história interessante, original, e a maneira de contar é original, porque embora ela vá para o presente e vai para o passado, e vai para o presente, e vai para o passado, e vai para a lateral do pensamento e volta, a gente dá para entender, quer dizer, é um quebra-cabeças, mas não para quebrar a nossa cabeça. Quer dizer, ele tem um respeito ao leitor, ele respeita a nossa inteligência. Então você ri, você para e fica transformada a respeito dessas dores humanas, da dificuldade daquele casal de moça que vai ter um filho, como é que tem as diferenças entre elas e os receios que elas têm ali dessa nova vida que está vindo. Tem a história da bomba, que eles cismaram, que jogou o apartamento vizinho, largou uma caixa de papelão cheio de luzes de Natal. E eles, pelo binóculo, viram aquela caixa com os fios, acharam que era uma bomba, chamaram o esquadrão antibomba. Enfim, a coisa toda se desenvolve assim. Frederick Backman, ele é também um autor de um cara chamado Ove, que eu vi o filme, li a metade do livro, ainda não li inteiro, que é genial sempre. E ele tem mais 3 livros, mas esse eu ainda não consegui os 3. Inclusive porque não foram traduzidos para o português, então eu já consegui comprar 2 deles, mas o terceiro não, porque tá caríssimo, 100 e tantos reais o livro, que só vende em inglês, então eu não tenho ainda. Vou ver se ele é legal. Deve ser, porque eu sou assim, né? Eu gosto de autor, aí vou. Gente Ansiosa, excelente, que é uma leitura que é leve, ao mesmo tempo estimulante, ao mesmo tempo original. Ótimo. Leiam Gente Ansiosa. Frederick Backman. Agora já vou gravar o outro.